Muito bem, tudo bem, tudo certo por aí? E qual o propósito da carta de Santiago? Uma das cartas inspiradas das escrituras gregas cristãs é uma das chamadas cartas gerais, porque como primeira e segunda carta de Pedro, primeira carta de João e carta de Judas, mas diferente da maioria das cartas do apóstolo Paulo, não foi interessada a nenhuma congregação ou indivíduo específico. Esta carta é endereçada às 12 tribos espalhadas por toda parte. Tiago 1:1. O escritor se identifica simplesmente como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1:1. Jesus tinha dois apóstolos chamados Tiago, lá em Mateus 10, 2 e 3, mas é improvável que qualquer um deles tenha escrito a carta. Um dos apóstolos, Tiago, filho de Zebedeu, morreu como mártir por volta do ano 44 e como o conteúdo da carta sugere, é altamente improvável que ela tenha sido escrita tão logo após a formação da congregação cristã. O outro apóstolo, Tiago, filho de Alfeu, não tem relevância no registro bíblico e muito pouco se sabe sobre ele. A natureza franca da carta de Tiago não parece apoiar a possibilidade de que o escritor fosse Tiago, filho de Alfeu, pois ele provavelmente se identificou como um dos 12 apóstolos para respaldar suas fortes palavras com autoridade apostólica. Em vez disso, as evidências apontam para Tiago, que era meio-irmão de Jesus, a quem Jesus Cristo apareceu de maneira especial após a sua ressurreição e ganhou destaque entre os discípulos. O escritor da carta de Tiago se identifica como um escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, bem como Judas, que na introdução da carta que leva o seu nome, se autodenomina um escravo de Jesus Cristo, mas irmão de Tiago. Além disso, as palavras iniciais da carta de Tiago incluem o termo saudações, assim como a carta referente à circuncisão que foi enviada às congregações quando Tiago, meio-irmão de Jesus, evidentemente teve um papel de destaque na Assembleia dos Apóstolos e Anciãos reunidos em Jerusalém. Isso em Atos capítulo 15, versículo 3, 22 e 23. A carta de Tiago está incluída no manuscrito Vaticano, no número 1209, e no manuscritos sinaíticos e alexandrinos do século 4 e 5. Também aparece na Síria em pelo menos 10 catálogos antigos anteriores ao Concílio de Catargo em 397. Escritores religiosos antigos como Orígenes, Cirino de Jerusalém, Jerônimo e outros citaram a carta reconhecendo-a como parte autêntica das escrituras sagradas. Também aparece na Peshitta siríaca e pelo menos 10 catálogos antigos anteriores ao Concílio de Cartago em 397 d.C., escritores antigos como Orígenes, Cirilo de Jerusalém, Jerônimo e outros citaram a carta reconhecendo-a como parte autêntica das escrituras sagradas. A carta não diz nada que sugira que Jerusalém já tivesse caído para os romanos em 70 d.C. Segundo o historiador judeu Joséfo, um sumo sacerdote chamado Ana, que era saduceu, foi responsável por levar Tiago e outros perante o sinédrio e apedrejá-los até a morte. Joséfo afirma que isso ocorreu após a morte do procurador romano Festo, mas antes da chegada do seu sucessor Albino. Isso está na Antiguidade dos Judeus, livro 20, capítulo 9, seção 1. Se isso for verdade, se as fontes que afirmam que Festo morreu por volta do ano 62 depois de Cristo estiverem corretas, então Tiago deve ter escrito sua carta algum tempo antes dessa data. Como Tiago morava em Jerusalém, ele provavelmente escreveu isso lá. Gálatas, capítulo 1, versículo 18 e 19. Para quem foi escrito? Tiago escreveu às 12 tribos que estão espalhadas, ou aquelas que estão na dispersão.
Ele se dirigiu aos seus irmãos espirituais, isso é, aqueles que tinham a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e principalmente aqueles que viviam fora da Palestina. Embora Tiago baseie grande parte do seu argumento nas escrituras hebraicas, isso não prova que a sua carta foi destinada somente aos cristãos judeus, assim como o fato de alguém hoje estar familiarizado com as escrituras hebraicas não prova que ele seja de descendência judaica. O fato de ele chamar Abraão de nosso pai está em harmonia com as palavras de Paulo em Gálatas 3, versículo 28 e 29, onde ele mostra que o que determina a verdadeira descendência de alguém não é se alguém é judeu ou grego. Portanto, as 12 tribos abordadas na carta devem ser o Israel de Deus, o Israel espiritual. Isso está em Gálatas 6, 15 e 16. Parece que Janes tinha um duplo propósito ao escrever: exortar seu companheiro crente a demonstrar a fé e perseverança durante suas aprovações e alertá-los sobre pecados que resultam em desaprovação divina. Alguns caíram na armadilha de favorecer os mais proeminentes e ricos, Tiago 2, versículo de 1 a 9. Eles não discerniam o verdadeiro valor aos olhos de Deus e eram ouvintes da palavra, mas não praticantes. Gálatas 1, 22, 27. Eles começaram a usar mal a língua e seus desejos por prazeres sensuais causaram brigas entre si. Capítulo 3, 2 a 12 e 4, 1 a 3. O desejo de possuir coisas materiais levou alguns a se tornarem amigos do mundo e, portanto, não a permanecerem virgens castas, mas a se tornarem adúlteras espirituais que estavam em inimizade com Deus. Tiago os corrigiu para que não fossem apenas ouvintes, mas também praticantes, e mostrou-lhe por meio de exemplos bíblicos que uma pessoa com fé verdadeira a manifestará por meio de obras consistentes com a sua fé. Por exemplo, um cristão com fé verdadeira não diria a um irmão que estava nu e com falta de comida: vai em paz, aqueça-te e alimenta-te bem, sem lhe dar o necessário. Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 26. Tiago não contradisse Paulo quando este disse que a salvação deve ser conquistada pelas obras. Ele aceitou a fé como base para a salvação, mas disse que não pode haver fé genuína que não produza boas obras. Isso está em harmonia com o que Paulo diz sobre o fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5, de 22 a 24, com seu conselho registrado em Efésios 4, 22 a 24 e Colossenses 3, de 5 a 10, sobre revestir-se da nova personalidade, e com a exortação em Hebreus capítulo 3, versículo 16, para fazer o bem e compartilhar as coisas com os outros. A carta de Tiago tem um forte tom profético e contém muitas figuras de linguagem símiles, o que lhe confere certa semelhança com os discursos de Jesus Cristo, como o Sermão da Montanha. Assim como Jesus, Tiago utilizou objetos físicos, o mar, a vegetação, os animais, os navios, o fazendeiro, a terra, para fundamentar vividamente seus argumentos sobre a fé, controle da língua, paciência e assim por diante. Tiago 1, 6, 9, 11, 3, de 3 a 12, 5 a 7. Além dessa característica, o uso de perguntas diretas e os mais de 50 imperativos que aparecem nesta carta, relativamente curta, a tornam uma epístola dinâmica. A palavra de Tiago 4, versículo 5, apresenta um problema porque não se sabe com certeza qual trecho das escrituras hebraicas
Tiago citou, ou simplesmente se referiu. Esse texto diz: ou pensais que em vão, diz a Escritura, o Espírito que habita em nós anseia com inveja daquilo que deseja? Há uma opinião de que, sob inspiração divina, Tiago derivou-se essas palavras da ideia geral implícita em textos como Gênesis 6, versículo 5, Gênesis 8, versículo 21, Provérbios, capítulo 21, versículo 10 e Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Um grande abraço. Tchau, tchau.